Vamos estudar hoje os verbos no Simple Past Tense. Na forma afirmativa, vamos estudar as regras para os verbos regulares e também ver como são os irregulares. O Simple Past equivale ao pretérito perfeito em português, que é usado para indicar que as ações já foram concluídas, já passaram, acabaram. Por exemplo, Shakespeare wrote many important plays. Shakespeare escreveu muitas peças importantes. Wrote indica passado. É o passado de um verbo irregular. O verbo escrever, que em inglês é write. Usamos, acompanhando o Simple Past, algumas expressões temporais, como, por exemplo, yesterday significa ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado. Preste atenção que a palavra last quer dizer passado, last month, mês passado, last week, semana passada. Ou podemos usar, aí vem depois, aí vem assim no finalzinho da expressão, ago, que quer dizer atrás. A month ago, um mês atrás. Outro exemplo, 5 years ago, 5 anos atrás. Então, qualquer uma dessas, ou yesterday, last, quer dizer, ou ago, indica passado. Também podemos usar acompanhando um número, um ano. Por exemplo, em 1967, em 1967, indica passado. Vamos ver como é a forma, como se faz a forma afirmativa dos verbos regulares em inglês. Muito fácil. Acrescentamos ed ao final dos verbos. Por exemplo, o verbo é work. O passado do verbo work, trabalhar. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos. Todas as pessoas do singular e do plural, só repetir o verbo sem esse to e acrescentarmos o ed no final. Work, worked. Se o verbo irregular, vamos ver, entenderam? Então, é só acrescentar o ed. O verbo irregular terminou na letra E. Temos que ele tem que terminar em ed. Todo verbo irregular no passado termina em ed. O que faltou? O verbo é like. Então, eu vou acrescentar apenas o d. To like, liked. Gostar, gostei, gostaste, gostamos. Temos assim, prestar atenção quando o verbo ele terminar em consoante, vogal e consoante. Vamos ver. Se ele tiver apenas uma sílaba, como stop, olha o que aconteceu antes de acrescentar o ed. Repetimos a última letra, porque ele é um sanduíche de vogal. Tem uma vogal, consoante, uma vogal e uma consoante. Viram? Vamos ver um outro verbo. O verbo plan. Também termina em consoante, vogal, uma outra consoante. Então, repito a última letra, a última consoante, antes de acrescentar o ed. Isso só vai ocorrer quando o verbo tiver apenas uma sílaba ou ele tiver duas sílabas e a última é a mais forte. Como, por exemplo, control, que é o verbo controlar. Control, essa é a mais forte. Temos duas sílabas. Repito a última letra antes de acrescentar o ed. Outro exemplo, o verbo prefer. Sílaba mais forte, fer. Prefer, acrescento o R antes do ed. Não são muitos os verbos com duas sílabas que sejam oxítonos, não. Para vocês saberem, a gente tem que avisar, tá? Pelo menos no início. Agora, quando a última consoante for Y, W ou X, não vamos repeti-las, porque o Y tem som de I, o W tem som de U e o X tem som de X. Dois fonemas, o K e o S. O verbo snow, nevar, no passado, não vou repetir dois Ws, vou apenas acrescentar o ed. O verbo fix, apenas o ed no final.
fix, fixed. Snow, snowed. E se o verbo terminar em Y? E antes do Y nós tivermos uma consoante, o que sempre acontece. Vamos ver. Tiro o Y some, e no lugar do Y, troco por I e acrescento ED. Studied. Isto não acontece quando o verbo terminar como play, que antes do Y eu tenho uma vogal. Nesse caso, só vou acrescentar o ED. Não vou trocar o Y pelo I. Viram? Aqui eu botei também. Vocês diriam, mas não termina em consoante, vogal e consoante, não vão botar dois Y? Não, isso aí faz parte da exceção. Porque o Y, na verdade, tem um som de I. Play. Só vamos acrescentar o ED. Gravem esses dois exemplos, botem aí na cabeça que todos os outros modelos vocês vão acertar. Agora temos verbos irregulares. Esses verbos irregulares, eles são completamente diferentes. A única coisa em que eles concordam é que nenhum deles termina em ED. Temos que utilizar a lista de verbos irregulares. A segunda coluna, geralmente, onde vem escrito simple past ou então passado. O verbo é o verbo to go, o verbo ir. No passado, ele é went. O verbo to teach, passado, taught. To see, o passado, saw. Não tem lógica, tem que decorar. Tem aqui um exemplo dessa lista de verbos, em que eu tenho aqui o verbo no normal, na forma básica, infinitivo sem to, o passado, e essa terceira coluna é o particípio passado, past participle. Só vamos estudar isso assim, bem depois. Então, vamos nos preocupar com a primeira coluna e com a segunda, que é o passado, tá? Para você saber como você vai poder fazer. Aos poucos, nós vamos decorando os mais importantes. Por exemplo, temos aqui play. Esse verbo está na lista que eu acabei de mostrar? Não está. Então, é porque o verbo é simplesmente regular. Como vai ficar o passado de play? Tiro o to e acrescento. Vou tirar o to logo de todos eles, para eu não errar. Põe o verbo e deu no final. Played. Maria. O verbo é drop. Drop tem uma sílaba só, uma vogal. Drop, vou ter que repetir, essa é a última letra, Vamos lá ver aqui. Dropped her pen. Esqueci de dizer para vocês que a primeira frase quer dizer Bob tocou piano ontem. E essa, Maria deixou a caneta cair no chão semana passada. A caneta da Maria aí caindo, O Carlos. Carlos chegou atrasado na aula passada. Tiramos o to, arrive já terminou em E, só acrescentei o D. Vamos ver o Carlos. Bem atrasado. Chris. O verbo é fry. Fry termina em Y. Antes do Y é uma consoante. O que é que eu tenho que fazer? Ele não está na lista, nem vou procurar. Já sei que não está. Ele vai ficar assim, fried. O que significa? Chris fritou um ovo na noite passada. Fritou um ovo. Eu me diverti muito na semana passada. O verbo é enjoy termina em Y. Antes eu tenho vogal. O que eu tenho que fazer? Só acrescentar o ED. E a Beth? O verbo é go. Go é irregular, nós já estudamos. Vamos tirar o to, procuro o go lá na lista. Segunda coluna, ele é went. Este é irregular, não termina em ED. Beth went to the beach last Sunday. Por hoje é só, pessoal. Goodbye.